Atenção, católicos, espíritas, evangélicos, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão unidas para uma programação de fé que os levará à vitória. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Quem tem a Bíblia, abra em Lucas, capítulo de número 15. O verso de número 8 e 9. Muito conhecida essa passagem da dracma perdida. Hoje, antes mesmo de sair de casa, estava fazendo essa oração sobre essa palavra que o Senhor despertou meu coração para transmitir para a igreja no dia de hoje. Compartilhei um trechinho da mensagem que nós vamos tratar aqui. E agora eu quero falar com você, irmãos, sobre aquilo que é de valor para você, que muitas vezes acabou se perdendo, e por você ter outras coisas, você acaba então deixando essa dracma, né, que se perdeu de lado. E a reflexão nossa hoje é que, irmãos, nós não podemos aceitar a viver com a falta daquilo que Deus nos deu, que se de alguma maneira nós perdemos, deixamos de lado e até mesmo deixamos de buscar na restauração, na restituição, no ponto ali de recuperar, né? Olha só, olhando no contexto geral, esse texto é de 2 versículos, mas de profundas inspirações. A gente pode olhar para a mensagem inicial, ela tinha 10. Quantas dracmas ela perdeu? Lembrando que dracma era uma moeda de valor, né? Então veja só, que representava, irmãos, a um salário. Imagina, um salário ao dia trabalhado, era aquele valor que ela tinha. Mas o texto fala que ela tinha 10. Quantas dracmas ela perdeu? Uma. O interessante é, irmãos, que ela não ficou satisfeita, ela não se acomodou, porque nos dias atuais, talvez, muitas pessoas fariam o quê? Não, abria mão, eu tenho mais 9, essa não vai fazer falta, essa não vai fazer diferença, essa é menos uma só. E a gente vê, irmãos, que apesar dela, né, ter mais 9, ela faz de tudo para recuperar aquela perdida. Isso nos traz, irmãos, uma grande reflexão, e é o que eu quero aqui, através da ajuda do Espírito Santo, né, que ele que nos convence, fazer a gente entender que as perdas, muitas vezes, irmãos, ela é inevitável. A gente perde a paz, perde a alegria, perde, muitas vezes, quantas pessoas já perderam a comunhão, perderam a fé, perderam a espiritualidade. Só que o problema não é perder, o problema é se acostumar com aquilo que se perdeu. Tem gente que perdeu a presença de Deus, irmãos, e ela se adaptou, ela se acostumou a viver sem a presença de Deus, porque ela tem mais 9 dracmas, ela tem mais 9 situações que ela acha que vai preencher, que vai substituir, que vai ser igual. E a gente muitas vezes passa por despercebido que a cada dracma, né, ela tem o seu valor. E eu não estou falando aqui, irmãos, né, em valor real, mas um significado profundo para nós. E que o Espírito de Deus possa te fazer entender que, por mais que você já não lute mais algum tempo, né, já não tem lutado por aquilo que perdeu. Tem gente que perdeu o casamento e já não luta mais. Ou seja, ela já acostumou a viver separada, a viver divorciada, ou no sentido ali, né, ainda não chegou ao ponto de divórcio, mas ela se acostumou. E ao ponto disso, irmãos, ela está deixando, né, o casamento ir para o ralo, e ela não está fazendo nada para recuperar esse casamento. Eu estou falando casamento, mas qualquer outra coisa que se perdeu. A Bíblia nos mostra aqui claramente, irmãos, o poder da recuperação. Nós podemos recuperar. Amém, igreja? Eu não sei o que de valor você perdeu, mas eu creio, eu orei para isso hoje, eu coloquei diante de Deus essa mensagem, e eu quero, irmãos, declarar na sua vida que hoje é dia de recuperação. Hoje você vai recuperar aquilo que perdeu, seja a paz, a alegria, seja o ânimo, né? Seja a perseverança. Tem gente que outra hora, outro tempo era perseverante, agora, irmãos, ela não quer saber de nada, de insistência. Não, eu vou abrir mão, vou desistir, não quero mais. E outra hora você olhava para você mesmo, quanto a pessoa perseverava e ia adiante. Mas isso não tem acontecido. Seja a paz, a alegria, paciência. Tem gente que perdeu a força de vontade. Tem gente que perdeu o domínio próprio. Tem gente que perdeu a disposição. Quantas pessoas, irmãos, se levarmos aqui para o lado da fé, pessoas que perderam a espiritualidade, a comunhão com Deus, o temor, né? Aquele momento de devoção, leitura bíblica, tempo de oração, momento que ela tirava para, irmãos, vir à igreja com mais frequência, se perdeu. Então veja que muitas pessoas, elas acabaram perdendo e acabaram fazendo o que, igreja? Se acostumando com a perda, né?
Tem muitas pessoas que estão acostumadas com a perda. Faz parte. Quantos dizem assim, é porque tinha que acontecer, tinha que ser assim, né? E essa mulher, irmãos, nos mostra que, por mais que as pessoas não dessem valor para aquela dracma que era dela, o que ela está nos mostrando aqui, irmãos? Que ela estava determinada, ela estava convicta em procurar, em achar aquela dracma que ela tinha perdido. Vamos fazer a leitura então? O verso 8 e 9 está nesses dois versículos, a nossa mensagem. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Se você gosta de pontuar a mensagem, primeiro ponto aqui para a gente abordar, irmãos, é que ela percebeu que havia perdido. Sabe, tem gente que perde algo e ela não percebe. Você já pode, né, olhar para a sua vida. Quantas vezes você perdeu algo e você não percebeu a perda? Né? E essa mulher, ela nos mostra que antes mesmo dela procurar, antes mesmo dela, com intensidade e a busca, né, buscar o que tinha perdido, o que a Bíblia está nos mostrando, irmãos? Uma percepção. E é isso que eu peço a Deus para que na minha vida e na sua vida seja destravado. Percepção. Perceber as coisas. Visão espiritual. Muitas pessoas, elas, irmãos, ela só, como diz o ditado, ela só chora depois do leite derramado, ela só perde, ela só percebe, né, melhor dizendo aqui, ela só percebe depois de uma destruição, de algo ruim que aconteceu, de algo grave que aconteceu. Aí a pessoa fala: nossa, não tinha percebido, não tinha me deparado com essa situação. E ela percebe que havia tido uma perda. Então que a gente possa, irmãos, né, cada um trazer para si essa mensagem. Deus, que eu possa ter percepção na vida, percepção para com os meus familiares, né? Para quem tem filhos aqui, Senhor, que eu possa estar atento, ter a visão de águia, né? Aquele olhar, irmãos, que você venha perceber algo que não é normal na vida do seu filho, sua mulher, do seu marido, de alguém que está perto, até mesmo para você ser instrumento de Deus para ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa que está fazendo um erro ou cometendo algo que muitas vezes ela fala assim: mas o que está acontecendo? Eu não estou enxergando. É espiritualmente, há uma cegueira espiritual. Então veja que muitas pessoas de fora percebem mais do que a própria pessoa que está passando, enfrentando aquela situação. E aqui a gente pode trazer, irmãos, para o lado da família, Senhor, que eu possa ter, né, essa percepção de poder ajudar, estender as mãos, seja para o marido, para a esposa, para o filho. Senhor, eu preciso perceber algo que não é normal, algo que está acontecendo na vida desta pessoa. Muitas pessoas, elas sofrem ou elas estão padecendo de forma silenciosa. Há um tempo atrás eu falava sobre a depressão e muitas pessoas, elas estão depressivas, irmãos, de uma forma silenciosa. Aparentemente por fora está tudo bem, mas por dentro só ela sabe quanto depressiva ela está. Ela se encontra. E cadê o papel do pai, da mãe, ou da pessoa, ou, né, do pastor, do obreiro, de alguém que olha para a pessoa e fala assim: olha, você não está bem, precisa de ajuda, né? Vamos orar, vamos buscar em Deus, ou até mesmo ter uma ação, uma atitude para poder estender as mãos e tirar aquela pessoa do ponto que ela se encontra. Então que hoje, irmãos, da parte de Deus, em nossa visão, seja aberta a percepção, que a gente possa perceber toda a cilada do maligno, toda a artimanha do mal contra a nossa vida e contra a nossa família. Amém, igreja? Antes dela buscar o que tinha perdido, ela percebeu. Eu não sei se você já passou por isso. Eu falo por mim, às vezes eu perco algo ali e não percebi que perdi. Dia depois que eu vou, opa, perdi, né? Aí vai procurar com a mulher, não achei, aí tá lá na nossa cara e a gente não encontra, né? Acontece muito com os homens, né? Falo por mim, às vezes tá pertinho da gente, a gente não encontra, se não é a mulher, né? A mãe ou a mulher, a esposa ou qualquer outra, tem mais a visão, né, de encontrar. Voltando aqui, irmãos, para a direção, é que ela estava, então, percebendo que algo estava faltando. Você já parou para analisar, e eu quero forçar isso, para você pensar um pouquinho? Você parou já para analisar e uma percepção, ou até mesmo, o que está faltando na minha vida? O que está faltando com Deus? Né? O que está faltando para eu ser melhor? Porque, irmãos, no lado da fé, quem perde a comunhão, a pessoa ela vai acabar se acostumando e achar normal viver uma vida sem oração. E aí a pessoa ela não percebeu que ela deixou de orar e que ela perdeu a comunhão com Deus. Veja que uma coisa está ligada à outra. Quando fala de oração, não quer dizer somente oração.
Eu deixei de orar hoje, deixei de orar, né, outro dia, outro momento, um culto de oração, um momento em casa. Não, eu deixei de orar. Não é só o fato de deixar de orar. A pessoa não percebeu que ela perdeu o que, igreja? A comunhão com Deus. Então quem perde a comunhão, ela acha normal que viver uma vida sem oração faz parte. E que na verdade a Bíblia, irmãos, está apontada para tantos versículos que é dever nosso de orar sempre, né? Orar sem cessar. Irmãos, a vida do crente, do cristão, tem que ter oração. E se a gente não percebe que a gente deixou de orar, a gente vai ser frágil e vamos, certamente, mais cedo ou mais tarde, perder a comunhão com Deus. Amém, igreja? Então quem perde a comunhão é porque deixou de orar e ela não percebeu. Deus, Senhor, o dia que eu ficar sem orar, Senhor, me dá a percepção, né, para que eu possa reagir o quanto antes, para não perder a comunhão com Deus. Amém, igreja? Tem gente que também, levando para o lado da fé ainda, que perde a presença de Deus e acha, irmãos, normal viver, né, como se fosse um religioso. Quantas pessoas que às vezes ela já não se importa mais com a presença de Deus na sua vida, porque as pessoas começam a falar, você agora virou religioso, você agora quer estar na igreja todos os dias, você quer fazer as coisas todos os dias acerca da fé, uma oração, uma leitura bíblica, um momento onde você está ali a sós com Deus, e aí, irmãos, a gente acaba perdendo a presença de Deus e não percebemos e nos tornamos religiosos, aonde muitas vezes estamos aí, né, na mesmice, servindo, irmãos, né, a Deus, mas não acontece um mover, não acontece uma mudança, não acontece uma transformação, virou religião, né? Então tem que atentar para isso. E a restauração aqui, ela começa quando nós reconhecemos a perda. Quando você reconhece, Senhor, eu perdi a comunhão. A restauração de Deus vai começar no momento do reconhecimento. Outra hora, eu citava aqui em outro tempo, o caso do Isaías, quando foi chamado por Deus, né? A quem enviaremos? O Isaías, irmãos, logo disse, eis-me aqui. Só que antes dele ser enviado, ele fala assim, eu sou um homem de lábios impuro, né? Ou seja, irmãos, ele estava reconhecendo que tinha um pecado, uma falha, que através da boca dele ele estava transgredindo contra Deus. E naquele momento que ele reconhece que na sua boca havia transgressão, o que aconteceu? Deus restaurou a vida dele, tirando brasa viva do altar e colocando exatamente aonde? Nos lábios, na boca. Então, irmãos, às vezes a pessoa fala assim, por que Deus não restaura a minha vida? Porque você ainda não reconheceu aonde você tem perdido, aonde você tem falhado, aonde você tem, né, escorregado, aonde você tem vacilado. O dia que eu e você reconhecemos, né, que ali é a nossa fragilidade, ali é o pecado, é a maldade, é a dureza do coração que está estabelecida ali, irmãos, no reconhecimento, Deus vai começar a restaurar, Deus vai começar a trabalhar para nos ajudar. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está perto, a restauração, ela começa quando reconhecemos a perda, né? Ou a falha, o pecado, a queda. Quando a gente reconhece, ali, irmãos, Deus começa a restaurar, a recuperar, né? A Bíblia nos mostra que Sansão só percebeu, né, que havia perdido a ação do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, já quando estava preso, amarrado. Saul só, irmãos, percebeu que perdeu a presença de Deus quando então ele perdeu o reino. A igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, eles perderam o primeiro amor, não perceberam, né? Então tem muitas pessoas que estão perdendo e não estão percebendo, e quando percebe já é tarde demais. Então por isso que o Senhor está nos mostrando aqui, irmãos, para que os nossos olhos, vamos dizer além, né, além dos olhos, Senhor, que haja percepção, Senhor, que eu possa perceber que isso é uma cilada do mal, isso é uma obra maligna, isso é uma tentativa do inimigo, é um laço, né, é uma ação diabólica, que quando a gente tem essa percepção, a gente vai agir diferente. Amém, igreja? Volta aí os seus olhos para Lucas 15:8. Então a mulher, ela percebeu que havia perdido a dracma. Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, em qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, olha só, se perdeu uma dracma, isso aqui eu vejo no lado de não se conformar. Veja, 10, perde uma só, ela podia estar conformada com mais 9. Segunda lição, irmãos, ela não se conformou com a perda. Quantas vezes a pessoa se conforma com a perda da sua saúde? A perda, né, irmãos, da paz, a perda da alegria, a perda da espiritualidade, ela se conforma. Tem gente, irmãos, que está tão conformado que o diabo não precisa de muito esforço, não. O próprio conformismo da pessoa acaba ajudando o diabo, o inimigo, irmãos, a completar a obra que ele começou, né? Então a gente precisa despertar. A Bíblia está nos mostrando aqui claramente que ela poderia dizer, ainda tenho 9. Foi isso que ela disse? Não. Ela está valorizando aquilo que ela tinha perdido. Eu vou atrás, eu vou recuperar, eu vou dar um jeito, não vou abrir mão.
Quantas vezes a gente perde, irmãos, tantas coisas na vida e acabamos nos conformando, achando que não, era porque tinha que acontecer, tinha que ser assim mesmo, né? Era bem assim. Não se conforma não. Não aceite, né, as perdas. Nós precisamos fazer como essa mulher fez. Ela não se conformou. Outra coisa que, ainda no versículo 8, eu leio e aqui sou despertado pela leitura, que agora ela precisou fazer o que, igreja? Acender a candeia. O que representa essa candeia para nós? Candeia é luz, né? A luz, a palavra de Deus é a candeia, a palavra de Deus é a luz. Agora, veja, irmãos, tem muitas pessoas que têm a palavra, mas ela não tem a inspiração, ela não tem a revelação da palavra, e acaba então ela se apegando com a letra, e a Bíblia fala que a letra, ela mata, o que traz vida é o quê? O Espírito de Deus. Então nós temos a candeia. Senhor, me dá uma palavra, amém, Deus vai te dar uma palavra. Senhor, me dá inspiração, Senhor, revela ao meu coração essa palavra. Tem gente, irmãos, que está tendo a letra e a vida dela não muda. Mas a partir do momento que a gente tiver a candeia acesa, a palavra revelada, a direção do Espírito Santo, irmãos, as coisas vão clarear na nossa vida. Amém, igreja? Diga comigo, sem luz, ninguém encontra aquilo que perdeu. Sem a palavra, sem a revelação, sem a direção de Deus, ninguém vai recuperar o que perdeu. A pessoa pode, irmãos, tentar de todas as maneiras, está escuro. E o texto aqui fala, irmãos, que além de estar escuro, porque foi necessário acender a candeia, o próximo ponto aí abordado fala que, além da escuridão, o que tinha naquela casa? Sujeira. Foi necessário varrer a casa. Outra coisa aqui, irmãos, olha só, ela varreu a casa. A moeda estava escondida pela sujeira. Sabe, irmãos, ela não procurou apenas, ela não ficou somente procurando a moeda perdida. O que ela foi fazer? Varrer a casa, limpar a casa. Existem restaurações que só vão acontecer na nossa vida, irmãos, depois de uma limpeza espiritual em nosso coração. Enquanto não tiver uma limpeza no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, irmãos, essa restauração não vai acontecer. Vamos aqui aprofundar um pouquinho aqui sobre limpeza. Claro que eu não estou falando de limpar a casa. Limpeza no coração, principalmente aqui. Tem gente, não é o seu caso, mas tem gente que é orgulhoso. Enquanto não varrer, irmãos, a sujeira do orgulho, não haverá restauração. A pessoa não vai, né, recuperar o que perdeu. Até quando o orgulho vai ficar sujando o seu coração? Até quando o orgulho vai ficar sujando a sua vida? Amém, igreja? Eu falei aqui, mas acho que tem gente que não entendeu. Diga para a pessoa que está perto assim: existe restauração que só acontece depois de uma limpeza espiritual. Entendeu o que você acabou de dizer? Enquanto, irmãos, não acontece a limpeza, enquanto a gente não varre a casa, o coração, não tem restauração, não tem, né, ali o fato de recuperar. Então varra o orgulho, tira o orgulho para fora. Estou falando orgulho, mas é qualquer coisa que suja o teu coração, irmãos, tem que ser varrido, tem que ser limpo, tem que ser removido do seu coração. Tem gente que carrega no coração a religiosidade. Tem gente que carrega no coração um pecado, uma maldade, né? Uma perversidade. Tem gente que carrega no coração, irmãos, um ressentimento, né? Ela não perdoa. Varre isso, tira para fora. Falando em limpeza, irmãos, você vê que às vezes é necessário, talvez uma vez na semana ou 2 vezes aí na semana, um pouco mais, um pouco menos, é necessário uma limpeza mais profunda. Sim ou não? Ou faz só igual os meninos, né? Só limpa no meio ali. Às vezes as crianças, vai lavar a casa, passa um pano, só no meio ali, né? Não, tem que ser profundo, tem que fazer o quê, irmãos? Ó, vamos arrastar, vamos tirar a sujeira. É assim, irmãos, no mundo espiritual. Tem coisa que está, irmãos, escondido. Tem sujeira escondida que precisa ser tirada. E se a gente não arrastar, se a gente não remover, vai ficar ali escondido, sujo, né? Então nós precisamos tirar tudo aquilo que impede, né, da gente recuperar, da gente restaurar aqui a dracma que havia sido perdido. Amém? Então, outra coisa aqui, igreja, depois da limpeza, depois dela varrer, o que a Bíblia aponta aí? O que ela fez? Ela buscou com diligência. O que é isso, irmãos? Não foi uma busca superficial. Ela insistiu, ela perseverou, ela continuou. A palavra diligentemente transmite, irmãos, uma dedicação de esforço com constância. Quem quer restauração não desiste na primeira tentativa. Quantas famílias desistem, irmãos, na primeira tentativa? A pessoa está lutando pelo casamento, na primeira tentativa, ou na segunda ou terceira, ela já abre mão.
Continue lutando. A pessoa está lutando ali pelo filho, né? Ela tentou uma vez, 2 vezes, ela desiste, irmãos. Há casos que pode passar anos, mas continue diligentemente, irmãos, procurando, fazendo. Continue, irmãos, se esforçando, tendo constância. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Um exemplo que a gente pode pegar em cima desse ponto aqui, de buscar com diligência. A Bíblia fala que Elias, quando teve aquele momento que ele estava em oração, a Bíblia fala, irmãos, que a chuva, né, abundante veio. A gente pega o relatório ali e fala que ela veio. Mas foi necessário pelo menos quantas orações ali? 7. Onde ele pede para o servo ir lá, vai lá ver. Não tem nenhum sinal não. Aí o Elias orava ali, vai lá novamente, olha para o céu, vê se tem algum sinal. E não tinha sinal nenhum. Até que chegou na 7ª vez, irmãos, olha o que você vê. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A Bíblia nos mostra a diligência, ali, irmãos, o esforço, a constância. Ele orou 7 vezes. Bartimeu, ele teve, irmãos, também diligência. Não orou uma vez, não. Ele orou uma vez, começou a clamar, tentaram calar ele. Olha a diligência, clamava cada vez mais. E não é grito não, é diligência, é constância, é esforço. A Bíblia também nos mostra que Daniel, irmãos, quando estava orando, em um período que parecia que a oração não chegava, a Bíblia fala que a guerra, a luta era prolongada. A Bíblia fala que Daniel orava, e ele ficou firme até receber a resposta. Porque, irmãos, no céu tinha uma batalha que estava sendo travada entre os anjos de Deus contra os anjos das trevas. Mas Daniel ficou fielmente orando, firme na resposta de Deus, crendo nela. Às vezes a gente ora uma vez, uma semana, um mês, talvez um ano, e não acontece, não tem resposta, não tem resultado, e a gente, irmãos, está faltando diligência. Está faltando esse esforço de ter constância, de continuar, de ir adiante, de não desistir, irmãos, nas primeiras tentativas. Quantas pessoas estão abrindo mão, né? Mal começou a lutar, a orar, a se posicionar, ela já está abrindo mão. Não faça isso não. A Bíblia está dizendo aqui que ela busca com diligência. Até quando, igreja? Até quando? Achar. Amém? Outra coisa aqui para a gente pontuar aqui. Versículo ainda... Agora o 9, início do 9. E achando-a. Só isso aqui. E achando-a. O que a Bíblia nos mostra aqui? Que ela parou somente quando encontrou, quando achou. Jesus fez questão de dizer, irmãos, até achar, até encontrar. Não existe desistência, irmãos, na linguagem de Deus. Para mim, para você, a gente muitas vezes falamos, vou desistir, vou abrir mão, não quero mais. Mas na linguagem de Deus não existe desistência. Enquanto, irmãos, não encontrou, ela continuou. A Bíblia está nos mostrando que enquanto não apareceu, ela continuou. Enquanto ela não recuperou, ela continuou. Continue até aparecer, continue até ser restaurado, continue até você recuperar. Continue, irmãos, até você ter de volta. Quem aprende a perseverar vive o milagre que muitos estão aí desistindo e não estão vivendo. Nós precisamos procurar, se esforçar até achar. Aí no versículo 9 ainda, o que aconteceu aqui agora, igreja? Convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdido. Quando encontrou, houve o quê? Alegria, festa. A casa que antes tinha preocupação, que, irmãos, estava ali aquela tensão, né? Aquela dedicação, agora nessa casa tem o quê? Alegria, tem festa. Sabe, o que eu entendo aqui, irmãos? O cenário mudou. Um ato profético, irmãos, eu não sei como que encontra-se no momento atual o cenário da sua casa. Mas vamos, profetizar, o cenário vai mudar. Amém? Tá bem, pastor, tá bom, pode ser melhor, creia, vai mudar. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que o ambiente que outra hora era de preocupação, agora é um ambiente de alegria, de festa. Mudou o cenário. Vamos receber essa palavra? Diga assim: o cenário da minha casa vai mudar, em nome de Jesus. Talvez hoje o cenário é tensão, é preocupação, é choro, é humilhação, é dor, é sofrimento, mas tudo isso vai mudar. O cenário daquela casa mudou. Irmãos, Deus não mudou. O cenário muda, mas Deus não mudou. Ele continua fazendo, operando. Onde havia perda, agora existe celebração. Esse Deus que restaurou aquela dracma, restaurar e recuperar, trazer de volta, é o mesmo Deus que nós servimos. Ele vai fazer também na nossa vida, na nossa casa, se assim nós confiarmos. Amém, igreja? Então aqui nós temos em 2 versículos tantas lições que temos que analisar com detalhes. Não sei se você marcou aí, risca aí na sua Bíblia, os pontos. Praticamente cada vírgula aqui, o entendimento pode ser explorado aqui. Você pode buscar uma inspiração mais profunda. E você vai ver, irmãos, que é uma lição de fé que nós temos aqui, que nós podemos então
trazer para a nossa vida e também crer que isso vai acontecer na nossa casa. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Vamos falar com Deus neste momento. Quero orar com você. Quero orar com você também da internet, do YouTube. Nós vamos falar com Deus nesta hora. Fecha teus olhos. É momento de oração. Vamos falar com Deus. O poder de Deus em ação. É momento de oração. Eu venho diante de Ti em oração sobre esta palavra. Meu Deus, aonde, meu Pai, nós vamos estar, meu Deus, neste momento, nos posicionando diante dessa reflexão. Quantas são as pessoas que estão tendo perdas e estão se acostumando com as perdas? Ela perde a alegria, a paz, o domínio próprio, ela perde a espiritualidade, ela perde o casamento, ela perde o filho para as drogas, para o mundo, e ela acaba se acostumando. Não, irmãos, não se acostume com a perda. Nós precisamos recuperar o que foi perdido. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que nos dá a condição de ter de volta aquilo que foi perdido, aquilo que então nós, por vacilo, por descuido, acabamos perdendo. Senhor, eu estou diante de Ti juntamente com a igreja, e neste momento, Pai, na Sua presença, dentro da palavra ministrada, inspirada, nós oramos. Meu Deus, aprendemos que precisamos reconhecer, que reconhecendo, meu Deus, meu Pai, o Senhor começa a atuar, o Senhor começa a operar, fazendo com que a restauração aconteça na nossa vida. O que você perdeu, reconhece aí. Você diante de Deus, vai reconhecendo aquilo que você perdeu, reconhecendo que o maior perigo, irmãos, de muitas pessoas não é a perda, como foi ministrado. A pessoa, ela não dá mais importância por aquilo que se perdeu. Meu Deus, livra-nos, ó Pai, de um coração confortado, um coração conformado, um coração que já aceitou, meu Deus, Senhor, as perdas do dia a dia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu poder venha, meu Pai, sobre a nossa vida, trazer um despertamento, Senhor. Não nos permita, meu Deus, viver aceitando, meu Pai, as coisas que como normal, a ausência, meu Deus, da Sua presença, a ausência da espiritualidade, a ausência de uma vida de oração, uma, Senhor, vida de temor. Senhor, não nos deixe, meu Deus, se acostumar, Senhor, a viver sem isso na nossa vida, Pai. Nós não podemos, por isso estamos aqui, ó Deus, para pedir ao Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos. Deus, nos dá a percepção, Pai, nos dá, meu Deus, meu Pai, a visão, para poder, meu Pai, enxergar, para poder, meu Deus, ver, Senhor, que sem a Tua presença, sem o Teu Espírito, sem a Tua direção, nós não podemos viver. Por isso eu venho diante de Ti, Pai, juntamente com a igreja orar. Abra os nossos olhos para enxergar aquilo que se perdeu. Abra os nossos olhos, ó Deus, para a gente ver aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar no mundo natural, Senhor. Revela tudo aquilo, ó Pai, que foi roubado, que foi tirado, tudo que se perdeu, seja pela distração, seja pelas lutas, seja, meu Deus, pelo tempo, meu Deus, que nós não vemos viver, meu Pai, meu Deus, apenas com as 9 dracmas, conformado, meu Deus, porque temos ainda 9. Deus, aquela que se perdeu, ela tem o seu valor especial. Aquela que se perdeu, meu Deus, tem uma representatividade, meu Deus, tem um valor que não pode ser esta pessoa abrir mão dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, coloca dentro de nós, Deus, para não vivermos conformados, meu Deus, com a perda, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que possamos, ó Deus, diante da Sua palavra, ter, meu Pai, um despertamento no dia a dia, Senhor, diante da nossa família, diante dos nossos filhos, o marido, a esposa, o pai, a mãe. Fala para Deus, Senhor, eu quero ter, meu Pai, os meus olhos abertos, para que eu possa, meu Deus, ver o quanto as pessoas à minha volta estão precisando de ajuda, de socorro, de oração, de intercessão, de uma palavra que traz vida, que traz esperança, que traz alegria para o coração. Senhor, acenda, Senhor, novamente a Tua luz sobre, meu Deus, o nosso coração, sobre a nossa casa, meu Deus, sobre a nossa mente. Deus, acenda, meu Pai, a Tua luz. A candeia precisa estar acesa, irmãos, como foi dito, é a palavra inspirada, revelada, é a direção de Deus. Nós precisamos, não podemos viver sem a candeia acesa, sem a luz acesa. Pai, aonde tem, Senhor, escuridão, aonde tem trevas, seja, meu Pai, removido, seja tirado da nossa vida.
vida, do nosso caminho, em nome de Jesus Cristo. Vai dizendo: aonde existe confusão, Senhor, traga a direção. Aonde existe, ó Deus, a cegueira espiritual, traga, Senhor, a revelação da tua palavra. Aonde existe o engano, a mentira, aonde existe a maldade do inimigo, meu Deus, venha resplandecer a verdade, venha manifestar o teu Espírito, ó Pai, fazendo com que, meu Deus, as pessoas sejam impactadas com o teu poder transformador, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, vai tirando, vai limpando. Lembra da ministração? Vai a casa, tira para fora a sujeira, tira para fora aquilo que está escondido, tira para fora. Vai dizendo: Deus, arranca, meu Pai, toda a escuridão que é produzida pelo inimigo, que é produzida pela religiosidade, que é produzida pelo orgulho, pela falta de comunhão contigo. Vai tirando a soberba, vai tirando a falta do perdão, a dureza do coração, a maldade, a perversidade. Vai tirando agora para fora. Tira para fora, irmã, tira para fora, irmão, em nome de Jesus Cristo. Que nenhuma área da nossa vida permaneça escondida diante da tua luz, Senhor. Meu Deus, vem iluminar, vem, meu Deus, clarear aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Meu Deus, mostra aquilo que nós precisamos, ó Pai, abrir mão, abandonar, rejeitar. Revela, Senhor, aquilo que então é preciso restaurar, em nome de Jesus. Que a luz do Espírito Santo venha invadir completamente o interior do teu coração, trazendo ali sobre o teu coração paz, alegria, bondade. Deus, manifesta em nós, ó Pai, a sua presença, manifesta em nós o teu poder, Pai, para que juntos possamos viver a fé, para que juntos possamos, meu Deus, dentro da sua palavra, também, meu Deus, lutar pela nossa família, pelos nossos, em nome de Jesus. Louve a Deus nessa hora. Se eu não tenho a ti, Deus abençoe você da internet, do YouTube. Você pode estar fazendo uma visita aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Sorriso. A igreja está de portas abertas para receber você e a sua família. Na próxima reunião, teremos o maior prazer em receber você e a sua casa. Venha ter um tempo de comunhão, venha ter um tempo de renovação, venha ter um tempo que, na presença de Deus, o poder dele venha operar em seu favor. Estaremos aqui de braços abertos para te receber no nome de Jesus. Avenida Ademar Reiter, 281, no Centro-Sul da cidade de Sorriso. Deus abençoe.